Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num mundo bem específico, o do RPG escrito, sabe? Aquele jeito de criar histórias juntos só usando texto, em plataformas como MVU, Second Life ou mesmo fóruns e Discord. Exato. Uma forma de narrativa colaborativa que tem suas próprias regras e, digamos, sua própria arte. E a nossa fonte hoje é um guia interessante, chamado Codex Iniciatus. Ele tenta meio que organizar essa arte toda e ele surge num contexto que o próprio livro descreve, uma tal Era da Decadência. Uhum. A ideia seria preservar esse conhecimento e inspirar as pessoas a continuar criando nesse formato. É uma motivação curiosa, né? Pois é. Então a gente vai passar pelas partes principais dele. A ars scribendi, que é a técnica de escrever mesmo. A ars histriônica, sobre criar e interpretar personagens. A ars pugnandi, sobre complexidade do combate narrativo sem dados. E, finalmente, a ars regendi, que é sobre criar os mundos, os cenários onde tudo acontece. A nossa missão aqui é tentar entender como esse guia lida com algo tão fluido, né? Que é a criatividade compartilhada. Será que essas regras ajudam ou atrapalham? Vamos ver. Bora lá. Então, começando pela base. A ars scribendi. O que o Codex diz que é essencial na escrita do RP? Olha, o ponto de partida que eles sugerem é a perspectiva. A recomendação forte é usar terceira pessoa do singular. Tipo, ele caminhou até a janela. Ah, em vez de eu caminhei. Por quê? A justificativa é que isso cria um distanciamento narrativo que ajuda. Permite que todo mundo, quem escreve e quem lê, visualize melhor a cena como um todo, sabe? O personagem não ambiente. Não só o que ele está sentindo por dentro. Entendi. Ajuda a compor a cena, né? E a formatação? Porque, visualmente, o texto de RP tem umas coisas bem características. Sim, e o Codex detalha isso. São convenções importantes para clareza. O travessão. Para começar diálogo é quase padrão, né? Uhum. Aí tem as duas barras, para indicar que você está falando fora do personagem, o ou se, out of character, para separar o jogador do personagem. Essencial para não confundir. Exato. E os colchetes, muitas vezes usados para destacar uma descrição importante, uma ação, um objeto, uma habilidade, quase um foco visual. E as ações em si? Às vezes a gente vê asteriscos, outros símbolos. Isso. Ação, ou com aqueles ômegas, ômega, ação, ômega, às vezes comandos tipo mi. O Codex não diz que um é o certo. O ponto-chave é a consistência dentro do grupo. Ah, tá. O importante é todo mundo combinar e entender? Exatamente. Que fique claro o que é fala, o que é ação, o que é comentário do jogador. É tipo criar uma gramática visual ali para o grupo. Faz todo sentido. E, além da forma, o guia fala de tipos de ação com funções diferentes na história. Fala sim. E isso mostra bem como eles tentam estruturar a coisa toda. Mencionam, por exemplo, a ação introdutória, Que seria? para estabelecer a chegada do personagem, como ele está se sentindo, o que estava fazendo antes, como chegou ali, quais as intenções, para situar mesmo. Ok. E tem outras. Sim, as ações de despedida, para marcar a saída da cena. E uma que eu achei bem interessante, as ações de derrota. Ação de derrota. Como assim? Pois é, o guia dá bastante valor a isso. Liga com maturidade, com o espírito de colaboração do jogo. Em vez de só, sei lá, sumir ou desconectar depois de perder uma luta, o Codex se incentiva a descrever a derrota. O que aconteceu, o dano, as consequências. Ah, pra dar continuidade à história, mesmo perdendo? Exato. Tem até uma frase que eles usam. Não existe vergonha em perder uma luta, mas sim em não assumir a derrota. É reconhecer que a narrativa continua. Bem colocada. Isso tem tudo a ver com ser colaborativo. E o ritmo da interação. O Codex toca nesse ponto. Limite de tempo, turnos. Menciona assim. Fala de uma convenção de turnos. Cada jogador teria uns 10 segundos, mais ou menos, de tempo de ação descrito por turno. E 2 turnos, um de cada, formariam uma rodada. 10 segundos parece pouco. Pode parecer, mas a ideia é garantir que todo mundo participe, sabe? Que ninguém domine a cena escrevendo textos enormes. É para manter o ritmo, a troca. Entendi. É um mecanismo para dar espaço para todo mundo. Bom, saindo da escrita e indo para a alma da coisa. Os personagens. A ars histriônica. Como o Codex sugere criar personagens que,
que marcam. Eles propõem uma abordagem bem estruturada, com pilares. Começa com a história de vida, família, infância, traumas, sonhos, medos, a base de tudo. O background, né? Isso. Aí tem um ponto muito legal. Eles separam natureza e comportamento. Natureza seria a personalidade real, íntima. Comportamento é como o personagem se mostra para o mundo, a fachada. Essa dualidade já dá pano pra manga, hein? Pra criar personagens mais complexas. Com certeza. Além disso, os outros pilares são a motivação, o que move o personagem, as manias e hábitos. Aqueles tiques, gestos, frases que dão um toque único. Tipo, roer as unhas ou sempre ajeitar os óculos. Exatamente. E a aparência física. Não só descrever, mas pensar como a aparência reflete ou até contrasta com a personalidade. O guia sugere usar isso quase como um checklist. Legal. E para dar voz a eles no texto, como fazer isso funcionar? Aí o Codex bate na tecla da voz distinta. Isso passa pela linguagem ser mais formal, informal, regionalismos dependendo da origem e educação, passa por padrões de fala únicos e, muito importante, avaliar a forma de expressar emoções. Aí entra aquela técnica do mostrar não contar. A clássica. Em vez de dizer, ele ficou triste. Exato. Descrever o olhar baixo, os ombros caídos, a voz embargada. É nesses detalhes e nos diálogos que revelam a personalidade que o personagem ganha vida no texto. O guia dá alguma dica prática para ajudar nisso? Algum exercício? Sim, ele sugere fazer umas perguntas para o personagem, tipo, qual o seu maior medo? Sua maior ambição? Qual a lembrança mais forte? Como lida com a autoridade? Qual o seu maior arrependimento? Perguntas que forçam a pensar nos pontos-chave, nas vulnerabilidades. Isso, para aprofundar mesmo. E como esses personagens, depois de criados, se encaixam no mundo do jogo. Esse é um ponto crucial que o Codex chama de o personagem e o mundo. É sobre achar o equilíbrio entre a liberdade que o jogador tem para criar e as regras do universo do jogo. Seja fantasia medieval, sci-fi, o que for. Entendo. Não dá para sair fazendo qualquer coisa. Pois é, o guia argumenta que respeitar as regras e limites do cenário não prende a criatividade. Pelo contrário, torna a experiência mais rica, mais coesa, dá peso às ações. Tem uma frase direta lá. Respeitar as regras do jogo é a chave para se divertir mais. Esse equilíbrio entre liberdade e regra parece ser um fio condutor, né? E isso nos leva direto para Ars Pugnandi, a arte do combate. Que geralmente é onde essa tensão entre regra e criatividade fica mais evidente. Como o Codex trata o combate, principalmente os sem dados? A proposta deles é começar pelo básico, o combate desarmado, justamente por ser mais universal e exigir mais da descrição e do conhecimento do que de números. Faz sentido. Foca na narrativa. A ideia é que, se você domina descrever uma luta corpo a corpo, entendendo um mínimo de lógica de movimento, de anatomia básica, fica mais fácil e mais criativo depois adicionar armas, poderes, de um jeito que faça sentido. Chega a entrar em detalhes de anatomia? Entra sim, mas de forma prática para a escrita. Tipo, usar partes mais resistentes, como a tíbia, a canela ou a una, o osso do antebraço, para bloquear. Identificar pontos mais vulneráveis. Não precisa ser médico, mas ter uma noção. Exato. É para incentivar descrições que tenham lógica biomecânica. Sugere até observar lutadores reais. Cita Muay Thai, Rema, artes marciais históricas europeias. A ideia é enriquecer a descrição da luta. E como se resolve a luta? Sem dados. Quem decide o que acertou, o que errou? Aí que tá. O Codex ressalta a importância da interpretação e do bom senso. Os jogadores acabam sendo os próprios árbitros, sabe? Baseado na clareza da descrição, na lógica da cena e num acordo sobre as limitações ali daquele universo. Precisa ser muito claro, então. Muito claro. Eles mencionam golpes falsos e contragolpes como exemplos que precisam de muito detalhe na descrição. Velocidade, intenção, como foi feito, para ser justo para todo mundo. Isso exige confiança mútua, né? E a ética nisso tudo? O Codex fala sobre isso. Fala, e bastante. Dedica uma parte grande aos princípios éticos e morais. Um ponto-chave é separar o titereiro, que é o jogador, do personagem. O jogador sabe coisas que o personagem não sabe. O famoso metagaming. Exatamente. O exemplo clássico do veneno no copo. Se o jogador sabe que tem veneno, mas o personagem não teria como saber,
Usar essa informação para ele não beber é considerado antiético. Defendem também a ficha de personagem pública ou acessível, para dar transparência. E a escrita durante o combate em si, alguma recomendação? Sim, o guia critica algumas práticas. Textos longos demais só para cansar o outro jogador, descrições vagas para esconder a intenção real, ações meio escondidas no texto, Tentando ganhar na malandragem textual. tipo isso. Defende uma escrita que seja criativa, claro, mas também dinâmica e principalmente clara. Chegam a dar um exemplo de ação extremamente errada, que é um texto confuso, prolixo, tentando ganhar vantagem na obscuridade. Além dessa ética na ação, ele fala de convenções sociais no RP? Fala, chama de princípios morais. Discute aquela regra não escrita do desafiante versus desafiado, onde quem é desafiado escolheria as regras. Aponta que isso pode virar um problema se usado por gente tóxica. Para impor regras injustas. Pode acontecer. A solução que o Codex sugere é bem direta. Se um não quer, dois não brigam. E a comunidade se proteger, afastar quem só quer criar problema. Criticam também a caça aos novatos. Jogadores experientes atacando iniciantes? Dizem que é uma busca vazia por reconhecimento, que um jogador de verdade acolhe o novato, ajuda a melhorar. É uma postura bem legal. Com certeza. E quando entra magia, poderes, como organizar algo que pode ser tão diferente de jogo para jogo? O Codex admite que é subjetivo, mas tenta dar uma estrutura. Classifica a magia pela origem, interna, tipo Ki, mana, ou externa, vinda de deuses, natureza. Certo. Pela ação, se é interna, tipo um buff, uma cura, ou externa, um projétil mágico. Pelo elemento, aí menciona vários sistemas, tipo o ocidental medieval com 6 elementos, o taoísta com 5, chakras, até psiônica e tecnomância. Ah, dá um panorama das possibilidades. Exato. E pela ativação. Se precisa de palavras, gestos, tipo selos de Naruto, runas, rituais complexos, não é para editar regra, mas para dar um framework para os criadores definirem seus sistemas de forma lógica. Dão até exemplos de fórmulas mágicas, tipo combinar runas para um efeito, ou a lógica de Harry Potter. Essa necessidade de estrutura leva a gente para a última parte, né? A Ars Regendini, a arte de reger, de criar os mundos. O que o Codex acha essencial para isso? O foco total é criar um cenário que seja rico e, principalmente, coerente. Eles listam um monte de coisa para pensar. Política, religião, como funciona a educação, a diplomacia entre os grupos do mundo, os conflitos que existem, as raças, tecnologia, geografia, economia, a história. Uau, bastante coisa. Sim, as palavras-chave são coerência, profundidade e flexibilidade. Um mundo bem pensado é a base para histórias que realmente engajam. E esse mundo tem que ser parado no tempo? Não, pelo contrário. O Codex fala do conceito de universo em movimento. A ideia é que o mundo do RP evolua, passe por eras, por sagas narrativas. Isso evita que fique tudo sempre igual, mantém o interesse e faz as ações dos personagens terem um impacto real no cenário a longo prazo. Interessante. E a relação entre diferentes grupos de RP, tipo diferentes jogos ou comunidades, o guia comenta? Acordos ruins. E o que seriam acordos bons? Salas compartilhadas para eventos, crossovers temporários mais bem planejados, um grupo empressar um vilão para o outro numa temporada, troca de ideias, coisas que somam. E os ruins? Um exemplo que eles dão é o acordo de livre ficha. Permitir que personagens de universos completamente diferentes interajam sem nenhum critério. Isso pode quebrar totalmente a imersão e a lógica dos mundos envolvidos. Tipo, Eles dão um exemplo engraçado. Cangaceiros mecatrônicos com armas laser em universos de fantasia medieval. A ideia é que cada universo tem seu estilo, suas regras, e misturar tudo de qualquer jeito pode estragar a magia da diversidade. faz sentido, preserva a identidade de cada jogo. E para quem tá na liderança desses mundos, os mestres, os líderes de grupo? O Codex chama eles de governantes do mundo e atribui umas virtudes que considera essenciais. Humildade, para entender os jogadores. Consciência, para separar o jogo da realidade e não abusar do poder. Lealdade ao grupo. Justiça nas decisões e um desejo constante de melhorar. Então, liderar um RP não é só sobre mandar. Definitivamente não. É mais sobre facilitar a criação coletiva, segundo o guia.
Bom, passamos pelas 4 artes do Codex Iniciatus. Desde a estrutura da frase lá na Ars Scribendi, a profundidade do personagem na Ars Histrionica, a estratégia e ética do combate na Ars Pugnandi, até a construção do mundo na Ars Regendi. Fica claro o esforço de organizar e de dar método para essa arte colaborativa que é o RP escrito. Exatamente. É uma tentativa de codificar algo muito vivo. E essa análise toda do Codex levanta uma questão, né? Se a gente seguir tudo isso, a escrita está correta, o personagem é profundo, o combate tem regras claras, o mundo é coerente. O que mais falta? Além dessa estrutura toda, dessas técnicas, o que realmente dá vida a um personagem, a um mundo, numa interação que é só texto? Quais são aqueles elementos, talvez intangíveis, que não estão no manual, que fazem a imersão acontecer de verdade, que criam a magia da história compartilhada? Onde a técnica encontra a alma da coisa, talvez. Pois é. Fica aí a reflexão sobre onde a estrutura acaba e a mágica do RP realmente começa.